Olá, excelente tarde! Sou a doutora Elisete Cafre, estou aqui para responder exclusivamente a pergunta da caixinha de perguntas feito por vocês. Hoje nossa pergunta foi: preciso repor o ferro da menstruação? Se sim, como que eu reponho? Então olha que pergunta inteligente. Fisiologicamente, o nosso corpo, quando está em estado de equilíbrio, ele está preparado para essa perda menstrual fisiológica. Lembrar que durante o processo de organogênese a gente tem as fases do ciclo menstrual. Então a fase inicial é a fase estrogênica, onde você tem um pico de estrógeno que promove o aumento do endométrio, da camada interna do útero, com o propósito de ocorrer o quê? A fecundação e a nidação do óvulo. Aí depois vem o pico de testosterona para justamente promover a ovulação, a liberação desse óvulo através do ovário, a captação do óvulo pela trompa e, se ocorrer a fecundação, a entrada do espermatozoide pelo colo do útero, encontra o óvulo no terço distal da trompa, fecunda, esse óvulo desce e se nida dentro do endométrio. E aí, se ocorre a nidação, o corpo ele vai liberar um pico de progesterona, vai sustentar essa gestação até do hormônio luteinizante, o LH, para que ocorra todo o momento, todo o processo de nidação, a formação das celulinhas do sincício trofoblasto, a liberação de HCG e toda a formação e sustentação placentária para que ocorra a nutrição e a sustentação da gestação. Se não ocorre a fecundação no terço distal da trompa, não ocorre o que? O pico é a manutenção da progesterona, nem o pico do hormônio luteinizante liberado pela hipófise. A progesterona aumenta, cai, com a queda da progesterona começa a ter uma predominância do estrógeno. Ocorre o que? Uma liberação dessa camada interna do útero que começa a descamar para se renovar para um próximo ciclo menstrual. Então isso normalmente ocorre a cada 21, 28 dias. Então, fisiologicamente, uma pessoa com uma nutrição geneticamente compatível, sem outras perdas, sem contaminação por metais tóxicos, metabolismo do ferro de maneira organizada no parênquima hepático. Então, todo o processo de mastigação, deglutição, o processo de digestão através do ácido clorídrico no parênquima do estômago, das células do antro gástrico, para quebra das moléculas, a ativação das moléculas, das enzimas digestivas no terço distal do duodeno, a absorção do ferro, o transporte pela transferrina, que é a globulina transportadora de ferro, o depósito desse ferro como ferritina, dentro e no intracelular. Então, nosso corpo ele tem já um equilíbrio, tudo isso proporcionando um equilíbrio, se preparando para que ocorra essa perda menstrual no primeiro terço aí do período menstrual, sem que ocorra um desabono para a saúde do paciente. Agora, se o paciente ele está ingerindo uma dieta geneticamente incompatível, que não vai suprir a reserva metabólica, a necessidade fisiológica dos nutrientes, não ingere uma alimentação viva, geneticamente compatível, ou se essa alimentação que ele está ingerindo está contaminada por agrotóxicos, pesticidas, corantes, conservantes, acidulantes, que funcionam como adsortores, eles atrapalham a absorção fisiológica do alimento, tornando essa digestão mais indigesta, impedindo a absorção do ferro do alimento, o transporte em transferrina, o depósito em ferritina. Então isso pode levar com que o paciente, o fluxo de saída seja maior que o fluxo de entrada.
Outro fator que a gente deve avaliar também é a contaminação por metais tóxicos decorrentes de outras fontes. Então, lembrar que o ferro é um metal férrico e que, se o paciente tiver contaminado por outras fontes metálicas, como o chumbo, dos alimentos mais coloridos, com corantes, o mercúrio, dos peixes e frutos do mar contaminados, ocorre uma adsorção da molécula do ferro nessas outras fontes metálicas, impedindo a biodisponibilidade, o aproveitamento do ferro sérico para justamente a formação da hemoglobina, da ferritina e todo o aproveitamento metabólico do ferro. Então, muitas vezes não é nem a carência, é o aproveitamento e o metabolismo. Então, se o paciente tem que ser, primeira coisa, avaliado, tem que pedir, primeiro, um hemograma completo para ver como que está a hemoglobina, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, o RDW, que é a alteração de tamanho e cor entre as hemácias. As hemácias, elas têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo volume, a mesma cor, para que mostrem que tenha uma eficácia, uma eficiência, uma excelência da hematopoiese, que está tendo uma absorção do ferro, uma metabolização e um aproveitamento para a formação principalmente da hemácia. Se já está ocorrendo uma perda maior do ferro através do fluxo menstrual ou uma diminuição do aproveitamento do ferro da alimentação, ou por incompatibilidade alimentar ou por contaminação dos metais tóxicos, primeiros sintomas vão ser a nível de hemograma, da hematopoiese. Então, primeiro sinal que você pode ter, que está tendo um desequilíbrio entre o fornecimento e o aproveitamento ou aumento da perda, é um aumento do RDW, que é o dimorfismo, a diferença de tamanho e cor dos glóbulos vermelhos, das hemácias. Então, isso é importante você acompanhar. Se você nota que o seu fluxo está muito exacerbado, então tanto em volume quanto dias de fluxo menstrual, quanto mais intenso e curto o seu ciclo menstrual, mais eficaz, eficiente, excelente a descamação do endométrio e a reposição. Então, pacientes que incorrem com fadiga de pineal, hipotiroidismo secundário, uma resistência insulínica, uma sobrecarga de adrenal, um estresse crônico ou uma alteração do sistema luta e fuga, tanto por exotoxinas ou por viver em um ambiente mais inóspito, geneticamente incompatível, desproporcionar a capacidade do paciente de fazer essa gestão, o que normalmente vai acontecer? Uma conversão dos hormônios menos vitais, no caso a progesterona, a testosterona, o estradiol, em hormônios mais vitais, no caso o cortisol, DEA, para proteger o corpo dessas exotoxinas, desse ambiente estressor externo. E aí, com isso, às vezes ocorre um prolongamento do ciclo menstrual, né, que a gente chama de predominância estrogênica, porque a mesma globulina que vai transportar a progesterona, ela vai transportar o cortisol. O paciente está precisando de muito cortisol, a globulina, a CBG, começa a transportar mais cortisol, deixa de transportar a progesterona. Então, a biodisponibilidade para esse ciclo menstrual começo, meio e fim, diminui. Tem aquele ciclo que não para. Às vezes não é por carência de progesterona, mas é pelo excesso de cortisol. Então, avaliar todo o eixo neuroendócrino imunológico nos casos de metrorragia, avaliar a parte alimentar, então se existe uma ingesta de alimentos geneticamente compatíveis, a proporção, a quantidade de acordo com o peso, a idade, a necessidade fisiológica da pessoa, aquela coisa individual, personalizada de acordo com a fase que o paciente está vivendo, isso é muito importante. E outras causas que podem levar ao aumento do fluxo menstrual, fazendo com que sim, a perda seja maior do que a capacidade de reposição desse ferro, são as patologias inflamatórias infecciosas, né? As DIPAs, a doença inflamatória pélvica. Então isso pode ocorrer por clamídia, por várias patologias
que levam um processo inflamatório, às vezes pélvico, intrauterino, aumentando a inflamação, fazendo com que esse momento de descamação do endométrio se torne exacerbado pela presença do processo inflamatório infeccioso, às vezes uma candidíase vaginal exacerbada, levando com que essa perda menstrual seja superior ao quanto a pessoa está repondo. Então é importante sempre fazer uma análise sistêmica do paciente, mas importante é você respeitar o seu pressentimento. Se você está sentindo que após o período menstrual você fica cansada, tem mais sonolência, então é um sinal clínico que realmente a sua perda pode estar sendo desproporcional à sua capacidade de absorver o ferro. E aí sim, primeiro tem que detectar e remover todas as fontes que podem estar atrapalhando o aproveitamento do ferro nutricional, adequar a sua alimentação à sua necessidade metabólica naquele período, fazer uma alteração endócrina, hormonal, sistêmica para descartar fadiga de pineal, alteração do sono, hipotiroidismo subclínico, resistência insulínica, ovários policísticos, tudo isso pode causar também metrorragia, e avaliar o conteúdo de ferro do sangue, hemograma, ferro, ferritina, transferrina, toda uma abordagem sistêmica. E sim, após detecção e remoção dos fatores que aumentam a perda do ferro, fazer a reposição. Sempre a melhor forma de repor é através da alimentação geneticamente compatível. Daí o auxílio de uma nutricionista especializada para te acompanhar e fazer um cardápio exclusivo, especial, tanto não só na qualidade dos alimentos, mas como no preparo, o fracionamento, o jeito de você se alimentar para que o aproveitamento seja o melhor possível. A gente fala, não é o quanto a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Então, parar de gastar também dentro da saúde sistêmica, detectar aquilo que está roubando as suas fontes nutricionais é o principal chave do sucesso antes de você já começar a reposição. Limpe o terreno biológico, detecte a causa do adoecimento. E depois a suplementação através principalmente da nutrição, e se for preciso, sim, você pode utilizar suplementos, suplementação oral, suplementação injetável, aquilo que for melhor para você dentro da sua individualidade metabólica. Então, mais uma dica exclusiva sobre metrorragia, excesso de perda menstrual e reposição do ferro. Se você gostou da nossa abordagem sistêmica sobre o tema, curta, comente, compartilhe, dê seu like e deixa na caixinha aí qual é o tema que você quer que a gente aborde de uma maneira aprofundada para vocês. Excelente tarde a todos!